Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago o francês escritor e candidato às presidenciais 2022, Éric Zemmour, que escreve La France n'a pas dit son dernier mot. A França não disse a sua última palavra. Um livro que está a abalar os meios de comunicação em França e que foi, de certa forma, a apresentação, portanto, da candidatura de Éric Zemmour às presidenciais francesas. Portanto, um livro que tem edições próprias da Rue Benpré, que é uma editora, portanto, que tem a ver com o próprio Éric Zemmour, editado em 2021 com cerca de 350 páginas. Portanto, tenho aqui a versão em francês, mesma versão, porque não foi ainda traduzido, pelo menos não foi traduzido em português. Portanto, tenho aqui a versão em francês. E este livro, de certa forma, retrata todo o percurso deste autor e começa em 2006. Portanto, o autor vai fazer aqui o começo de 2006 até 2020 de todas as fases que a própria França, a nível político, económico, social, cultural, religioso, portanto, todas essas fases em que a França passou, não é? Nós tínhamos tido o primeiro vídeo que eu fiz sobre Éric Zemmour, de um dos seus primeiros livros, Le Suicide Français, o Suicídio Francês, que podem ir ao canal Ocidente Nero e procurar, que já era um livro que, de facto, mexeu muito em França com o mundo político, não é? Foi um dos livros mais vendidos, Le Suicide Français. Podem ver a apresentação do livro, que retrata, portanto, os 40 anos que desfizeram a França. E agora temos aqui este monumental La France n'a pas dit son dernier mot, a França não disse sua última palavra. Mas antes de vermos o livro, rapidamente, quem é Éric Zemmour? E eu quero aqui apenas, como nota introdutória, dizer o seguinte. Aqui em Portugal, tanto os jornalistas, como os analistas, como até muita gente no YouTube, youtubers também, muita gente fala de Éric Zemmour sem saber quem é Éric Zemmour. E mais uma vez, é lamentável quando falam de uma pessoa sem saber absolutamente nada. Eu ouço coisas acerca de Éric Zemmour que eu fico com os cabelos em pé. Porquê? Falta de conhecimento. Sabemos que a maior parte dos portugueses não entendem francês, não sabem falar francês, é normal, não é? Mas aqueles que são os chamados luso-franceses, não é? Que estão em França, são portugueses, ou estão em Portugal e estiveram em França, ou nasceram em França, que é o meu caso, sabem bem o que é que eu estou a falar. E para nós conhecermos perfeitamente quem é a pessoa de Éric Zemmour, temos que conhecer o seu percurso biográfico, todo o seu percurso até hoje, que é isso que eu tenho acompanhado há mais de 20 anos, e Éric Zemmour não é absolutamente nada daquilo que dizem. Principalmente quando dizem que Éric Zemmour é de extrema-direita. Isso é a maior aberração que já alguma vez ouvi em toda a história da minha vida. E para contrapor isto, muitas vezes dizem isso na comunicação social, basta dizer que o autor é de origem judaica. O autor é judeu, nasceu na Argélia, portanto é de origem argeliana, não é? Portanto, nasceu na Argélia e a sua origem é, portanto, judaica, não é? Portanto, o autor nada tem a ver com esses posicionamentos que querem pôr o autor, e vamos rapidamente, para não perder tempo, fazer um pequeno resumo da biografia de Éric Zemmour, e este vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeira parte, portanto, Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot, a França não disse a sua última palavra, e a segunda parte, rapidamente, as eleições francesas, os candidatos, por alto, vai ser rápido, portanto, as próximas eleições, que vai ser em 2022, e vamos assim, rapidamente, ver uma pequena análise sobre as eleições em França. Rapidamente, Éric Zemmour, que nasce 31 de agosto de 1958, em Montreuil, em Seine-Saint-Denis, filho de comerciantes judeus originários da Argélia, como eu disse, começa a sua carreira no Quotidien de Paris, cujo diretor é Philippe Tesson. Portanto, ele vai fazer, portanto, estamos a ver o percurso, portanto, jornalístico, académico do autor, em que vai ficar no Quotidien de Paris
em 1986, vai integrar depois, vai sair no do Quotidien de Paris e vai integrar a redação do Figaro, jornal Figaro, em que vai ser um grande repórter ao serviço do mundo político, não é? Ao serviço da área da política, até 2009. Depois vai integrar algumas emissões televisivas, como On n'est pas couché, Nós Não Estamos Deitados, sur France 2, France 2, e Ça se dispute sur iTélé. Portanto, disputa-se na iTélé. E também como Zemmour sur RTL, as famosas crónicas de Éric Zemmour sobre Zemmour sobre RTL. Portanto, em 2011, com o seu grande amigo, que é um analista de esquerda, Éric Nolot, vai, portanto, fazer no canal, a chaîne Paris Première, vai ter uma emissão televisiva também que vai debater vários assuntos com vários convidados dentro da política e de várias áreas. Portanto, vai ser um programa também com muito sucesso. Éric Zemmour é autor de vários livros cujos principais são Le Premier Sexe, o Primeiro Sexo, um livro muito polémico em França, em que o autor vai se posicionar contra as ideias já de uma certa extrema-esquerda. Depois vai, portanto, escrever portanto, La France, Le Suicide Français, o Suicídio Francês, livro que eu fiz a apresentação. Depois o Destino, Le Destin Français, o Destino Francês, também é um livro muito importante, que foi escrito agora há 2 anos atrás. E depois este aqui, este livro que vamos ver hoje, portanto, La France n'a pas dit son dernier mot, a França não disse a sua última palavra. Portanto, e a 30 de novembro de 2021 anuncia oficialmente sua candidatura às eleições presidenciais de 2022. Bom, o posicionamento político, rapidamente, de Éric Zemmour, para podermos falar do livro, portanto, é isso que nós temos que compreender. Éric Zemmour reivindica o seu apego a um grande autor, Philippe Séguin, e Jean-Pierre Chevènement. Philippe Séguin no soberanismo da direita, com Charles Pasqua, e Jean-Pierre Chevènement com um soberanismo mais à esquerda. Portanto, quais são as pautas de Éric Zemmour? Bom, é uma direita um pouco mais, como gostam de chamar, não é? Uma direita radical, que eu não gosto muito desses termos, chamarei mais direita conservadora, soberanista, identitária, dentro da identidade da nação, portanto, as tradições, atenção, não confundir com o identitarismo de esquerda, portanto, identitário nas pautas conservadoras da própria nação, do Estado-nação, anti-imigracionista e anti-islâmico radical. Não é contra os muçulmanos, é contra o radicalismo islâmico, que é também outra pauta que é preciso diferenciar, porque muitas vezes mete-se tudo no mesmo saco e não se consegue compreender as ideias de Éric Zemmour. Portanto, seu posicionamento é dentro de uma direita forte conservadora. É isto que Zemmour representa. Uma direita que representa a França, a cultura francesa, a história e principalmente a identidade francesa. Portanto, o que é que podemos dizer mais? Um jovem brilhante, jornalista brilhante, atenção, todos eles falaram de que Éric Zemmour foi um jornalista brilhante, que teve várias grandes intervenções. O próprio Geoffroy Lejeune, diretor da redação Valeurs Actuelles, diga-se passagem, uma revista que está a apoiar bastante Éric Zemmour nas suas presidenciais, fala de que, pour la progression de notre courant de pensée, Éric a fait plus que le Front National en 40 ans d'existence. Vou traduzir. Portanto, Geoffroy Lejeune, da redação do Valeurs Actuelles, diz: para a progressão da nossa corrente de pensamento, Éric Zemmour fez mais que a Frente Nacional, que é agora a Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, em mais de 40 anos de existência. Ou seja, Zemmour é praticamente, neste momento, o maior intelectual francês da direita. Vou repetir, Zemmour é o maior intelectual francês dentro da direita, a verdadeira direita francesa. Não estou a falar da direita centrista, orleanista, liberal e republicana. Não estou a falar desta direita. Portanto, com proximidade a Marion Maréchal Le Pen, que fundou também uma escola em França, um instituto sobre assuntos políticos,
ela sublinha na imprensa francesa, em 2021, que Éric Zemmour é, de facto, um dos maiores pensadores franceses da atualidade. E foi o seu célebre discurso na Convenção de Droite, a Convenção da Direita em França, que impulsionou portanto, digamos assim, muitos autores da direita para, portanto, apoiar a candidatura de Éric Zemmour, principalmente o grupo Les Amis de Zemmour, os amigos de Zemmour, que apoiam, portanto, a candidatura do próprio Zemmour. E, diga-se de passagem, Zemmour veio completamente modificar o panorama político que toda a gente dizia que iria acabar na segunda volta entre Marine Le Pen e, portanto, Emmanuel Macron, e que, mais uma vez, a vitória de Emmanuel Macron seria certa e segura, e assim, com a candidatura de Éric Zemmour, fica tudo completamente chambolado, se é que eu posso utilizar essa expressão, e Éric Zemmour vem aqui novamente, digamos assim, abanar os dados, e agora ninguém sabe quem vai ganhar. Cada vez mais as sondagens apontam Zemmour como um possível candidato, uma possível vitória do Éric Zemmour em França. E vamos continuar. Portanto, Nicolas Lebourg, la pensée politique d'Éric Zemmour, o pensamento político de Éric Zemmour se define, vou traduzir diretamente, se define por 4 elementos. Que é isso que nós agora vamos entender o pensamento antes de vermos o livro, o pensamento de Éric Zemmour. Primeiro elemento, o bonapartismo, a defesa da ideologia de Bonaparte, Napoleão Bonaparte, o bonapartismo. Portanto, Zemmour acredita na importância dos grandes homens, por isso é que Zemmour é uma enciclopédica histórica. E aqui eu tenho que dizer uma coisa, nos debates em França não conheço ninguém, nem o Mélenchon, que é um dos mais fortes na esquerda, consegue debater, consegue ter um nível de história, não é? O nível da cultura francesa, o nível de história, eu nunca vi nada assim. Éric Zemmour conhece mais a história do que os próprios historiadores franceses. Basta dizer que, para mim, Éric Zemmour está nas pisadas de Jacques Bainville e de Fernand Braudel. É um historiador a sério mesmo. Portanto, continuando, Zemmour acredita na importância dos grandes homens no destino da nação francesa. Portanto, a segunda pauta de Éric Zemmour, que são 4, portanto, vimos o bonapartismo, o unitarismo, uma importância vital na unidade cultural da França. Portanto, unidade cultural da França, unitarismo. Terceiro, soberanismo integral, que é aquilo que eu também reivindico, soberanismo integral, que significa, o Zemmour pensa que todos os problemas podem ser resolvidos pela soberania do Estado-nação, exatamente aquilo que eu penso. E por fim, quarto elemento, nacionalismo, portanto, o quarto elemento é o nacionalismo do Estado-nação, pela qual a nação passa em primeiro lugar. Repito, a nação passa em primeiro lugar. Portanto, é isto as 4 pautas de Éric Zemmour. Bonapartismo e gaullismo, que é a mesma coisa, portanto, bonapartismo e gaullismo. Depois temos, portanto, o unitarismo, portanto, a união de toda a direita francesa, é isso que é o que Éric Zemmour quer fazer. Depois temos o soberanismo e, por fim, o nacionalismo, como passando em primeiro. Portanto, várias pessoas vão, inclusive, apoiar Éric Zemmour, como eu disse. Éric Zemmour vai falar numa pauta importantíssima, que é o chamado Le Grand Remplacement, que eu vou fazer a tradução, a grande substituição, termo cunhado, não tem nada a ver com a extrema-direita, termo cunhado por um escritor francês, Renaud Camus, que falou sobre uma substituição da população francesa por outras populações, não é? É isso que quer dizer portanto, esta expressão, Le Grand Remplacement, e Éric Zemmour vai falar muito sobre Le Grand Remplacement. Éric Zemmour vai falar também numa certa ideia da direita francesa, e aqui estou a falar da direita sarkozista, de Sarkozy, o chamado sarkozismo, que tem por trás a ideologia de Patrick Buisson. O problema é que Sarkozy, antes de ser eleito presidente, defendeu as pautas ideológicas de Patrick Buisson, que é o ideólogo da direita francesa. Estou aqui a falar de uma direita centro, mais uma direita centro e republicana, mas depois, quando Sarkozy apanhou-se no poder, Sarkozy fez todo o contrário.
abraçou as pautas da União Europeia, as pautas neoliberais, as pautas sociais de esquerda, abraçou tudo menos as ideias do ideólogo Patrick Buisson, que até depois escreveu um livro a denunciar, portanto, o que Sarkozy tinha feito. Então, Éric Zemmour volta a pegar nas ideias de Patrick Buisson para fazer a junção da direita centrista com a chamada extrema-direita, não é? Gostam muito de chamar, a direita populista, nesse caso, de Marine Le Pen e do antigo Frente Nacional. Portanto, e fazer esta fusão de todo o populismo na direita com a direita centrista e, novamente, reerguer a direita em França, mas não como fez Sarkozy, que fez antes da candidatura, apresentou-se com essa ideia e depois fez o contrário quando se apanhou no poder. Portanto, juntar os republicanos aos populistas é a grande pauta de Zemmour. Eu vou repetir para os meus amigos que estão a ver e para também os jornalistas todos e todos aqueles portugueses que gostam muito de falar sem saber, é juntar os republicanos da direita com os populistas. É isso a grande síntese que Zemmour quer fazer e é isto que ele escreve no seu livro. Há quem compare Éric Zemmour a Nigel Farage, o grande teórico, o verdadeiro grande teórico do Brexit em Inglaterra, e há quem também o compara a Donald Trump. Pronto, são comparações, são pessoas que fazem comparação. O tal Donald Trump francês, Éric Zemmour, que seria, como está aqui escrito, Éric Zemmour seria aquele que vai portanto, fazer, digamos assim, vai fazer sacudir, digamos assim, o xadrez político francês, não é? Vai abanar, é esta palavra que eu procurava, vai abanar portanto, o xadrez político francês e, assim, Emmanuel Macron, portanto, pode ter a sua presidência em perigo se houver, portanto, esta grande junção à direita, sabendo que o povo francês, as grandes populações em França e nas periférias francesas, cada vez mais são anti-macronianas. Basta ver o último livro que eu já falei uma vez aqui, La France périphérique, não é? Um livro muito importante que nos explica, portanto, as periférias, as populações das periférias todas que se revoltaram, entre aspas, contra o poder central macroniano, não é? Daí a emergência dos coletes amarelos, não é? Portanto, um livro muito interessante, La France périphérique, e vamos continuar, portanto, com essa citação antes de irmos ao livro. Se definirmos como gaullismo bonapartista Éric Zemmour, Zemmour se declara como portanto, partisano da grandeza da França e da força do Estado e do respeito da tradição cultural francesa. Ele saúde portanto, o povo e o patriotismo, como também admira Philippe Séguin, como eu já falei, e Charles Pasqua, nos seus pontos da defesa do soberanismo francês. Pronto. Basicamente é isso, para passarmos para o livro. Amigo próximo dos filósofos Alain Finkielkraut e também do outro filósofo bem conhecido que escreveu agora vários livros, agora não me estou a recordar do nome, Michel Onfray, portanto, que também escreveu, portanto, agora um livro importantíssimo também sobre a queda do Ocidente, não é? Escreveu um livro sobre... E ele é próximo desses dois autores também, e também do grande escritor, um dos maiores escritores franceses, também que eu tenho aqui alguns livros, escreveu um livro muito bom, três livros, aliás, muito bons, rapidamente. Portanto, Les Particules Élémentaires, Michel Houellebecq, Serotonine, Michel Houellebecq, e também Submissão, de Michel Houellebecq. Portanto, é muito próximo também deste autor. Portanto, vemos aqui uma reação da direita conservadora muito forte em França. E pronto, mais ou menos assim falamos tudo sobre a carreira e a biografia de Éric Zemmour. Rapidamente, vamos falar do livro. Bom, o livro, com cerca de 350 páginas, muito bem escrito, devo dizer, que foi um dos melhores livros que eu li. Já tinha ficado encantado com Le Suicide Français, o Suicídio da França, e agora fiquei ainda mais encantado com este livro. Este livro vai fazer, como eu disse, de 2006 até 2020. E cada ano tem, portanto, uma visão e vários artigos que o autor aqui vai desenvolver. Começamos com 2006, em que o autor vai falar dos mídias,
dos média mass, média, comunicação social em França, que são autênticos colaboradores do poder tecnofinanceiro, aqui o autor nos explica, portanto, como a comunicação social se transformou numa arma de propaganda, aqui dito por Henrique Zemmour, autênticos colaboradores do poder. O autor depois nos fala sobre o síndrome do colonialismo, de uma certa extrema-esquerda completamente passada da cabeça, digamos assim, não é? O autor vai nos falar num artigo interessante de Maurice Barrès a Émile Zola e de Émile Zola a Maurice Barrès. Maurice Barrès até Émile Zola e Émile Zola até Maurice Barrès, não é? Um artigo muito interessante, faz a comparação das várias visões. Depois passa para 2007, a França culpada. O autor aqui explica que síndrome é este da França culpada. Portanto, o autor fala-nos em várias coisas. O resumo do quinquennat, o quinquennat é, portanto, Sarkozy, Hollande e Macron, o resumo desses três grandes presidentes. A grande substituição de Renaud Camus, como eu falei, também tudo aqui no capítulo de 2007. Depois passamos para o capítulo de 2008, os números da migração islâmica em França, aqui pelo INSEE, que é um instituto que faz a contagem da imigração em França, e aqui as várias controvérsias nos programas de televisão que o autor teve com Émile Caron e vários outros, com alguns sociólogos muito conhecidos em França, portanto, em que o autor afirma que os dados que tem e aquilo que está a acontecer, e basta olhar para a nossa volta, diz Henrique Zemmour em França, não é? No contexto francês, sobre o que está a passar. Depois, o sonho de Mélenchon, uma crítica ao Mélenchon, que atenção, porque Henrique Zemmour nos diz que nos debates televisivos o único oponente que foi capaz e que é um grande oponente foi Mélenchon, portanto que foi o único que soube debater-se com Henrique Zemmour, porque Henrique Zemmour diz que não gosta de adversários fáceis, não é? Que são desmontados logo nos primeiros 10 minutos do debate. De facto, eu nunca vi ninguém assim. Posso-vos dizer, nem em Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem na Espanha, nem em Portugal, nunca vi ninguém assim, com esta arte de oratória. Aqui em Portugal tínhamos o José Sócrates, infelizmente, não é? Ele era muito bom na oratória, tudo o que ele dizia era errado, mas ele era muito bom na oratória. E temos também, de certa forma, podemos dizer também que André Ventura também é muito bom na oratória, sem dúvida nenhuma, mas Henrique Zemmour nunca vi nada assim, nunca vi nada assim. Portanto, 2010, a vista da França e das suas antigas colónias, portanto, uma pequena viagem, portanto, em tudo o que tem a ver com as antigas colónias francesas, as guerras que houve, as ideologias, tudo está por trás, tudo, não é? Com as várias histórias dos partidos políticos em França. 2011 temos, portanto, os acusados, aqueles que são da direita são sempre os acusados. Aqui vemos que Henrique Zemmour foi, nos anos 70, 1970, a partir da criação do SOS Racismo Francês, Touche-pas mon pote, que é uma organização que é não toques no meu gajo, não é? Se é que a gente pode fazer a tradução, ou não toques no meu amigo. Quando foi criada essa organização, porque Zemmour no início da sua juventude tinha algumas ideias de esquerda, ele até gostava de Mick Jagger, portanto o músico Mick Jagger, mas depois, a partir dessa altura, Zemmour destaca-se completamente, portanto, desta visão esquerdista e passa a abraçar uma direita forte, conservadora, identitária, tradicionalista, nacionalista, soberanista e começa a denunciar todas as posições desse SOS racismo, em que o autor começa a combater essas ideologias de esquerda, não é? Que depois, mais tarde, vieram a dar ao wokismo que nós conhecemos hoje, não é? 2012, os muçulmanos vítimas do globalismo americano. Segundo Zemmour, faz-nos aqui uma radiografia muito interessante sobre os muçulmanos, sobre o islamismo em França. E o que é que Zemmour nos diz? Diz que os islâmicos, portanto os muçulmanos, tanto podem calçar ténis da Nike, como andarem, estou a falar nesse caso nas mulheres, não é? Andarem todas tapadas, ou os próprios muçulmanos, portanto, podem andar com ténis Nike, com grandes telemóveis, todos com as maiores tecnologias e as maiores roupas mais caras, Adidas e companhia, e ao mesmo tempo serem completamente islamizados radicalmente, com aquele wahhabismo vindo, portanto, dos países do Golfo, não é? E aqui Zemmour nos fala desse globalismo americano misturado com o wahhabismo do Médio Oriente. Diz que há aqui uma junção, uma convergência de interesse entre essas duas grandes visões. Zemmour denuncia isso tudo, portanto, sempre nas palavras de Zemmour, denuncia tudo isso no capítulo 2012. Depois, no capítulo 2013, Zemmour explica os lobbies da esquerda, os lobbies gays e companhia, portanto, está aqui tudo no livro.
falam-nos dos progressistas que destruíram a França. Aqui Zemmour vai rebuscar novamente certas coisas ao suicídio francês, ao livro Suicídio Francês. 2014, Zemmour fala-nos na direita, são os patinhos maus. Aqui, em 2014, Zemmour fala que, perante a comunicação social, a direita são os patinhos feios, digamos assim, os patinhos feios, pelos jornalistas. 2015, Zemmour faz uma radiografia da nova esquerda, de Marx, a nova esquerda interseccionalista e wokista. Portanto, já tenho um vídeo também no YouTube, podem ir ver, ao Centenário, sobre o pós-modernismo, interseccionismo e também o wokismo. Explico tudo sobre isso, o que é que são essas novas ideias que transitaram da França para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos novamente para a França. Depois de 2016, o fenómeno Trump em França, o Brexit, Trump e a subida do populismo. Reparem que 2016 foi um ano muito negro para a elite globalista, a elite globalista tecnofinanceira teve um ano muito negro, não é? Trump, Bolsonaro, o Brexit, os movimentos todos populistas na Europa, tudo isso, a elite ficou em pânico, e não é por acaso que em 2020 aparece, eu não posso falar disso, mas acontece tudo o que acontece, é estranho, não é? Com essa subida de repente dos povos e do populismo, a elite ficou super assustada, não é? E Zemmour explica tudo isso, a reação da elite face à subida do populismo em todo o mundo. 2017, um artigo muito interessante sobre Fillon. François Hollande matou Fillon, aqui a direita centrista republicana, um pouco a história do que se passou, com o macronismo também. O macronismo, aqui Zemmour faz a radiografia do que é o macronismo, a nova síntese da direita liberal com a esquerda social, e com a esquerda liberal também, não é? Um coquetel Molotov que vai criar um macronismo. Depois, em 2018, um país à beira da guerra civil, portanto, isso muito depois de todos os atentados, portanto, a proliferação de vários atentados em França. Zemmour explica tudo isso no livro. 2019, a economia à beira da ruptura e os coletes amarelos. Em 2019, portanto, a síntese e a explicação do porquê do fenómeno dos coletes amarelos. 2020, a guerra do povo contra Macron. E depois Zemmour também fala da tal crítica que fazem a ele sobre o sexismo por causa do seu primeiro livro, o primeiro sexo do Henrique Zemmour. E o Henrique Zemmour diz que ele é o maior defensor das mulheres. Basta ver o que é que está a acontecer em certas zonas das grandes cidades em França, por causa de um certo islamismo radical, não é? E o que é que está a acontecer às mulheres, não é? E aqui Zemmour mete-se completamente na defesa das mulheres. Portanto, Zemmour é, neste momento em França, quem mais defende as mulheres, ao contrário daquilo que a comunicação social gosta muito de dizer. E pronto, é mais ou menos isto. Portanto, o livro é fantástico. Nós estamos 27, vou fazer um resumo rápido das eleições presidenciais de 2022 em França. Depois, para o ano que vem, não é? Que vai entrar agora, irei fazer com mais pormenores um vídeo sobre as eleições francesas para explicar tudo, os atores todos, porque agora não tenho muito tempo, tenho apenas 5 minutos para fazer. Apenas vou dizer que temos alguns candidatos, 1, 2, 3, 4, os principais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, temos 15 candidatos e depois mais uns 5 ou 6 que são aqueles mais pequeninos. Portanto, rapidamente temos LR, que é Les Républicains. Eu vou explicar rapidamente para os portugueses que não sabem, não conhecem muito bem a política em França. LR quer dizer Les Républicains. Temos Valérie Pécresse, des Républicains, que deu agora a sua candidatura há pouco tempo e parece que também foi uma surpresa para muita gente, ninguém estava a contar com ela, e ela vem um bocado também agitar um bocado os mais republicanos. Depois temos Henrique Zemmour com o seu partido Reconquista, que vem completamente abanar o xadrez político francês. Depois temos Anne Hidalgo, do Partido Socialista, completamente de rasto. O Partido Socialista desapareceu completamente em França. Depois temos Marine Le Pen, que continua no Rassemblement National, não é? Que tem vindo em queda, a estar em queda. Porquê? Porque há muitas pautas que a Marine Le Pen deixou. Muitas pautas antigas do Front Nacional, do Front Nacional, que Marine Le Pen deixou, e com isso está a pagar agora a fatura, e Henrique Zemmour veio preencher todo esse vazio que Marine Le Pen deixou, não é? Depois temos Yannick Jadot, de l'Europe Écologie Les Verts, portanto posiciona-se, é um pouco como o PAN, aqui uma mistura de PAN e de LIVRE aqui em Portugal. Depois temos Jean-Luc Mélenchon, bem conhecido da esquerda, na France Insoumise,
a França insubmissa, não é? Jean-Luc Mélenchon, um esquerdista bem conhecido. Depois temos Debout la France, Em Pé a França, com Nicolas Dupont-Aignan, um pouco parecido com Henrique Zemmour, também um certo soberanismo, um certo nacionalismo, um certo patriotismo da França. Depois temos François Asselineau, União Popular Républicaine, UPR, União Popular Republicana. François Asselineau, que para mim também é soberanista, também defende ideias muito parecidas com Henrique Zemmour, eles são muito parecidos, mas não tem a projeção de Henrique Zemmour, como é óbvio, nem Nicolas Dupont-Aignan, nem François Asselineau, portanto, têm a projeção de Henrique Zemmour, mas estão no mesmo lado, digamos assim. Depois temos Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière, a luta como é que se diz, dos trabalhadores, não é? Nathalie Arthaud, não é? Também candidata. Fabien Roussel, Partido Comunista Francês, praticamente desapareceu, não é? Depois temos Jean Lassalle, muito interessante, no Partido Resistons, também com ideias bastante patrióticas. Depois temos Philippe Poutou, Nouveau Parti Anticapitalista, um partido, um pouco a imagem aqui do livro, não é? Depois temos o grande Florian Philippot, Les Patriotes, que eu tenho muita pena, porque eu apoiava Florian Philippot, Les Patriotes, o único que se está a opor às medidas sanitárias em França, mas que infelizmente vai ter que dar a vez a Henrique Zemmour, porque ele é muito bom, está a fazer as manifestações todas em França, é tudo feito por ele, mas ele não tem a projeção de Henrique Zemmour, infelizmente. Não deixa de ser uma grande opção para quem não quiser votar no Henrique Zemmour. Depois temos Arnaud Montebourg, o antigo ministro da Economia, que também anunciou a sua candidatura, uma candidatura independente. E depois temos Antoine Schetter, do MEI, Movimento Ecologista Independente, também outro de esquerda que também, pronto, tem essas pancadas e que se candidata também às eleições. Depois temos mais pessoas, não é? Temos Marie Curie, Hélène Trou, Alexandre Langlois, Clara Egger, Antoine Martinez, Fabrice Grimal, mas são portanto, outros mais pequenos, não é? Como aqui em Portugal, não é? Que não vão ter praticamente expressão nenhuma. E depois temos Emmanuel Macron, não é? Que continua a ser o representante da République en Marche. E pronto, foi mais ou menos isto. Portanto, o livro muito bom. Essa pequena parte final das presidências francesas foi para situar onde é que Zemmour se situa. Portanto, parabéns por este livro, este grande livro. Não existe tradução em português, que eu saiba, até agora. Portanto, só existe a tradução francesa. Quem não conseguir ler francês pode tentar procurar informação sobre Henrique Zemmour na internet, não é, em português, ou ao ouvir este vídeo é mais ou menos por causa disso. Portanto, as 4 grandes pautas de Henrique Zemmour, já disse, portanto, que eu vou resumir, é o bonapartismo-gaullismo, o unitarismo, primeiro a direita francesa, depois temos o soberanismo e depois temos o nacionalismo cultural francês, a França primeiro. Portanto, são as 4 grandes partes. Quando eu digo nacionalismo francês pôr os franceses em primeiro e não as outras populações, principalmente as populações extra-europeias, não é? Que é o que tem vindo a acontecer. Zemmour fala muito sobre o regrupamento familiar, que foi uma lei que saiu em França, que piorou muito a situação francesa, não é? Que fez com que as populações se deslocassem para as periférias, não é? Christophe Guillouis é o nome que eu ainda há bocado queria encontrar, de La France Périphérique, a França periférica, que